testemunho, né? Mas ganhar almas é o testemunho. Você vivenciar aquela situação, você sabe exatamente o que se passa na mente desses jovens. E assim, você consegue fazer um convencimento, mostrar para eles um caminho melhor do que aquele. Eu acho que Deus te usa nesse sentido, sabe? Eu acho que, assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falo muito isso. Assim, e aí você se batizou, né, em 2009, e aí você fundou a Raiz Profética? Batizei em 2009. Existe uma palavra no meio do evangelho chamado pregador itinerante. O que é esse pregador itinerante? Aquele pregador, cada dia ele está ele não tem uma igreja fixa. Então, quando eu batizei, eu não cheguei a abrir na Raiz Profética. Eu batizei e fiquei rodando 6 para 7 anos como pregador itinerante, rodando, pregando em vários lugares. 7 anos depois que eu estava rodando para todos os lugares, Deus falou comigo, agora você vai parar e você vai cuidar do... E aí foi quando eu fundei a Igreja Raiz Profética. Já tem 5 anos e meio, vai fazer 6 anos a nossa igreja. Então eu rodei praticamente 7 anos como itinerante e 5 anos e meio, agora estou pastoreando a igreja. Bacana demais. E assim, eu acho que... Então, rapidinho. Então eu vivi 2 experiências, como... mesmo pregando fora, como também cuidando de pessoas, porque é diferente. As pessoas falam, qual que é a diferença desse pastor itinerante que eu estou falando do pastor local? O pastor local, ele lidar com as vidas... mais próximo. O pastor local, ele lidar com as vidas todo dia. Todo dia eu tô com as mesmas pessoas, pastoreando eles. O pastor itinerante não. Cada dia ele tá numa igreja, então cada dia ele tá conhecendo pessoas novas e cuidando de pessoas. No meu caso, como pastor local, eu tô cuidando mais das pessoas, eu tô mais centralizado. Já não viajo tanto, fico mais na minha igreja, cuido mais da pessoa. Entendi. Bacana. E assim, você como pastor dentro de uma igreja, você vê muitos casos, né, assim, chega muita coisa para você, assim. Eu falo que um pastor, ele é o alicerce de muitos irmãos, né, porque assim, acaba que, por exemplo, quando uma pessoa chega ali na igreja, ela chega com vários problemas, várias demandas. E acaba que o pastor, ele acaba suprimindo aquelas demandas, né? Pegando aquelas demandas para ele, levando para o monte, orando, buscando. Como que é isso, assim? Como é que eu posso explicar? Você tem outras pessoas dentro da igreja que te ajudam nesse sentido de lidar com os irmãos, de conversar? Ou é você sozinho que faz tudo isso? Jesus era um bom pastor, mas ele tinha 12 discípulos. Por que ele separou os 12? Justamente para ele dividir, né, as funções. Por mais forte que você seja espiritualmente também, fisicamente, você precisa de pessoas que te ajudem. Verdade. Hoje a nossa equipe tem 23 pessoas na nossa equipe da nossa igreja. Então essas 23 pessoas, o Thiago mesmo é um. Essas 23 pessoas, a gente trabalha em conjunto dentro da igreja. Uhum. Eles trazem o problema para mim, a gente marca o gabinete pastoral e resolve a situação das pessoas. A palavra pastor, a tradução dela é cuidador. Então, a igreja é um hospital, você citou bem. Todas as pessoas que chegam lá feridas, a minha função de pastor é de cuidar, curar as feridas dessas ovelhas e direcionar elas. Porque qual que é a função do pastor? Curar e direcionar. E aí, assim, você também falou comigo que você tem alguns projetos sociais na sua igreja. Conta um pouquinho para mim desses projetos sociais. Antes de eu entrar no projeto, deixa eu te responder sobre a zombação das pessoas. Gálatas capítulo 6, a Bíblia diz assim, ó. De Deus não se zomba, e tudo que o homem semear, ele ceifará. Quando a gente zomba de Deus e toca em Deus, Deus trabalha com 2 leis, misericórdia e juízo. O que é misericórdia? Às vezes ele aceita 1, 2 vezes, mas quando vem o juízo dele, a mão dele é pesada. Então, você pode ver que todas essas pessoas que brincam com Deus, o tratamento de Deus sobre a vida delas vão vir. Faraó brincou, Deus tratou com Faraó. Herodes brincou, Deus tratou com Herodes. Então, todas as pessoas que zombam de Deus, que zombam da fé, que zombam do evangelho, elas podem ter certeza que o tratamento de Deus vai vir sobre a vida dela. Porque Deus, ele é amor. Minha mãe, antes dela morrer, ela me ensinou uma coisa. Quando eu ainda estava na errada, igual eu te falei, minha mãe falava comigo assim, Moisés, vamos pro culto. Eu enrolava para ir. Teve um dia que a minha mãe cansou de me chamar para ir pro culto. Ela falou comigo assim, ó, se você não ir pelo amor, você vai ir pela dor. Então, eu particularmente, hoje eu sou um pastor, mas eu fui pela dor. E olha que a minha mãe sempre foi crente, eu nasci num berço evangélico, mas eu fui pela dor.
porque eu brincava com Deus. E numa dessas brincadeiras minha com Deus, eu vi a misericórdia dele. Eu sempre dou esse testemunho onde eu prego. Eu tava usando o telefone no bairro Palmital, o cara chegou e deu um tanto de tiro no outro cara que tava do meu lado. Os tiros não eram pra mim, mas o cara tava do meu lado. E foi a maior experiência que eu tive com Deus. Eu vi um anjo abrindo a asa na minha frente, Deus me guardou. Depois daquele dia, que eu quase levei aqueles tiros, eu entendi o meu chamado. Eu falei, ou eu vou pelo amor, eu vou pela dor. Aí eu parei de brincar com Deus. O que é brincar com Deus? Brincar com Deus também não é só arrastar Jesus no chão, não. Brincar com Deus é, segundo eu tô na igreja, terça eu tô no mundo. Quarta eu tô na igreja, quinta eu tô no mundo. Sexta eu tô na igreja, sábado eu tô no mundo. Isso também é brincar com Deus. Você tá em cima do muro. Então, de Deus não se zomba, né? Sobre o nosso projeto social, o Thiagão tá aqui, sabe disso. A gente entrega 40 para 35 cesta básica todo mês, com muita luta. E não temos apoio de governo, não temos apoio de políticos, não temos. A gente entrega com a fé das ovelhas que nos ajudam. Nós temos muito dizimista. Aproveitando, quero mandar um abraço para todos os dizimistas da nossa igreja. Que Deus continue prosperando vocês. A igreja só está de pé, primeiro por causa de Deus e depois da fidelidade de vocês. Temos pessoas que a plantam no altar, que abençoam a obra, e através dessas pessoas a gente consegue fazer o trabalho social. A gente também tem o trabalho de Bar do Viaduto, né, que está na direção do Pastor Leandro. O Pastor Leandro faz esse trabalho. Toda sexta-feira a gente entrega também para os moradores de rua. E esse é o trabalho que a gente tem. Por enquanto a gente tem só esses dois trabalhos, mas diferente de muitos lugares que não tem nada, né? Mas o nosso maior trabalho é a palavra, porque o alimento acaba, né? Verdade. O arroz acaba, o feijão acaba. O nosso maior trabalho é a palavra. Eu fui pregar numa igreja sexta-feira em Contagem, foram muitos jovens que foram libertos, manifestaram, foram libertos pelo mal. Então aquilo que clínica de recuperação não faz, a igreja tem feito. A igreja tem que ficar aberta por isso. Tem mães que chegou lá na minha igreja, que eu já botei meu filho em 7 clínicas, pastor, não resolveu nada. Meu filho veio aqui um culto, bebeu da água consagrada, o Senhor orou pelo meu filho, olha aí, meu filho, não bebe mais. Então aquilo que a clínica não faz, aquilo que muitas coisas não faz, o altar de Deus tem poder fazer. Então a igreja aberta, Nubia, é importantíssimo por isso, entendeu? Sim, verdade. Eu falo o seguinte, pastor, Deus ele só age de acordo com a sua fé. Não adianta também o senhor orar 24 horas pela vida de uma pessoa e se a pessoa também não tiver fé, né? Eu te falo que eu tenho um filho que é especial. Meu filho foi diagnosticado com paralisia. Ele tem mielingonçé, ele tem vários outros problemas, enfim. E todos os médicos que meu filho foi falou que meu filho era paralítico, meu filho não ia andar. E hoje, aos 4 anos, se eu não me engano, meu filho ficou de pé, andou. Assim, eu tenho vídeo dele fazendo isso. E, assim, hoje ele tem uma vida totalmente normal, faz tudo sozinho. E, assim, pelo que os médicos falavam na época, ele não ia andar, ia usar fralda pro resto da vida. E uma infinidade de outras coisas. E no dia que o médico falou comigo assim, ó, mãe, você tem que aceitar que o seu filho precisa de uma cadeira de roda. Eu vou conversar com o psicólogo para ele poder te atender. Eu falei com o médico dessa forma. Doutor, deixa eu te falar. Quando você tem fé, ela é única, suficiente e te basta. Você não precisa de um plano B. A cadeira de roda, para mim, é um plano B. E eu sei que o meu filho vai andar e eu vou chegar aqui com ele andando e segurando na mão dele e vou te provar o Deus que a minha avó e meu avô me apresentou, que ele existe. Aí na sala desse médico, e aí um dia eu tava na rua com meus meninos brincando e o menino da minha madrinha, um pototinho pequenininho andando, correndo, e eu olhei assim, aquela situação, e falei assim, meu Deus, será que vai virar mais um ano? Era quase fim de ano, e eu não vou ver meu filho andar e nem chamar a mamãe? E aí eu entrei assim, arrasada pra dentro de casa, deitei com ele. E aí tava tocando aquela música, hoje a festa é sua, de fim de ano. Ele levantou do nada, começou a balançar as mãozinhas. Aí ele caía e levantava, aí ele abaixou assim, pegou no meu rosto, mamãe. Aí ele disparou, saiu correndo, andando e tá aí andando até hoje. E quantos anos que ele tem? Hoje ele tá com 10. Mas quando os médicos falaram isso, ele tinha quantos anos? Ah, ele tava com 1 ano e meio mais ou menos. Bem no início, né? Bem no início. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus nada é impossível. Para Deus. Sim. Para Deus. Não pro médico, não para a médica, para Deus. Então, mas para Deus fazer depende da fé, né? E você usou a sua fé. Sim. E a fé, você sabe que a fé não tem religião, né? No momento algum, a Bíblia fala da fé, em que mostra uma religião para a fé. Não, cada um tem a sua fé em Deus, independente da religião. Se você tiver fé em Deus, você rompe fronteira. Jesus falou, se você tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você move um monte de um lugar para o outro.
Entende? Então a fé, e outra coisa que as pessoas falam que a gente tem que ter uma fé grande, não. Você não precisa ter uma fé grande. Você com uma fé pequena, você move milagres. Exemplo, quando Jesus foi falar da fé, ele falou assim, ó, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Que tamanho é um grão de mostarda? Qual o tamanho? Sim. Pequeno. Então o importante, independente do tamanho da sua fé, se ela é pequena, grande ou média, o importante é você ter a fé e o melhor, usar a fé, e foi o que você fez. Você deixou o que o médico falou entrar, mas você usou a sua fé. Por isso que seu filho chegou onde. Verdade. E a fé é tudo, viu? Não, e assim, ele é um verdadeiro milagre, né? Uhum. Porque durante a gravidez, ele ficou com um nó cego no cordão umbilical. Ó, E só descobriu esse nó cego quando ele nasceu. certo. Então, assim, nem os médicos sabem explicar por que ele sobreviveu. Porque o cordão umbilical é onde passa oxigênio, é onde passa tudo Uhum. para criança. E assim, na hora que ele nasceu, a médica olhou para mim e falou comigo assim, seu filho é um milagre. Eu falei com ela assim, eu sei, sempre soube. Foi a gravidez mais difícil, foi o tudo mais difícil. E assim, quando ele nasceu, nenhum exame que eu tinha feito tinha falado que ele era especial. Mas eu já sabia, Deus já tinha me mostrado Eu já que ele tinha te era falado. especial. Uhum. E eu sabia o propósito que tinha, ele vir na minha vida. E assim, hoje eu tenho uma luta muito grande com a questão das crianças especiais, com a questão de ajudar, de tentar, né, trazer mais conforto para essas pessoas. E infelizmente é muito difícil. A teoria é muito bonita, mas a prática é muito diferente. Por quem não é bandido, não é prostituto e tal. Igual, por exemplo, eu mesmo. Vou dar um exemplo de mim. Eu estava congregando bonitinho numa igreja. Eu falo o seguinte, eu acho que o diabo ele fica tão furioso quando eu vou para a igreja, que eu falo assim, eu vou batizar, eu vou servir direitinho, que ele usa todo mundo para tentar me desviar. E aí, o que acontece? Numa dessas aí que eu tentei ir bonitinho pra igreja, ficar lá quietinha, batizar tudo bonitinho, tô seguindo tudo bonitinho, indo pro monte, orando. Aí, veio a pandemia, aí eu comecei a fazer um culto lá na rua de casa, e eu falei com o pastor, assim, da igreja. Ô pastor, na verdade o pastor da minha igreja estava indo de vez em quando fazer o culto e tinha ido um pastor visitar a igreja. Uhum. Aí no final do culto eu tinha gostado muito da pregação dele, eu falei com ele, seu pastor, você podia marcar um dia pra você ir lá na rua da minha casa, fazer um culto e tal. Aí o pastor da igreja que eu tava congregando saiu lá da frente, virou e falou assim, ô pastor, ela não é batizada não. Sério? Uhum. Desse jeito, na frente de todos os irmãos da igreja. Aí eu fui, olhei assim, falei, aí eu não aguentei. Nesse dia, assim, já tinha acontecido várias outras coisas, e nesse dia eu não aguentei, eu virei pra ele e falei com ele assim, quando Deus quis usar, ele usou até uma mula pra falar. Quando ele quer usar, ele usa batizado, não batizado, mendigo, pobre, bandido, ele usa quem ele quer, e da maneira que ele quer usar. E assim, e aquilo foi assim, a gota d'água pra mim sair da igreja, sabe? E aí depois eu orando, falando com Deus, eu falei com Deus, olha, agora eu só vou ir pra alguma igreja, se o Senhor colocar no meu coração, que é pra mim, porque eu não quero passar por isso de novo, não. E foi uma decepção muito grande, porque ali eu tava disposta realmente a dar o sangue, a ficar entendeu? E foi uma decepção, você não tem noção. E acaba te desincentivando, fazendo você... Porque, assim, você se espelha no pastor. Os seus membros, eles espelham em você. E aí, quando você faz isso, é a mesma coisa de ir lá e quebrar ele no meio, entendeu? E foi o que aconteceu comigo. E aí, assim, conselho que eu dou para todos os pastores, independente se ele é batizado ou não, eu acho que tem que ter um cuidado de falar as coisas, sabe? Não pode ser feito de qualquer jeito, que acaba perdendo almas em vez de ganhar. E assim, eu vivenciei várias coisas, sabe? Eu te falo assim que hoje eu tenho 38 anos, mas eu tenho 38 anos com a idade mental de 80. E eu vivenciei e vi muita coisa. E mesmo eu não estando na igreja, eu sempre, assim, nas minhas andanças, sempre dei o testemunho do meu filho, da minha vida, da minha história. E assim, várias pessoas também conquistaram coisas através da fé e do meu testemunho. E assim, o seu testemunho também é muito forte. Eu vejo isso, assim, e através dele... Hoje, assim, você estima que você tenha salvado quantas almas aí? Conta aí. Na verdade, a gente só tem certeza que a alma tá salva depois que ela batiza e o nome dela é escrito no livro da vida, viu?
E a Bíblia diz assim em Marcos, assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Ah, pastor, eu creio. Beleza, mas você foi batizado, então você não está salvo. Essa é a grande preocupação que eu tenho. Toda igreja que eu vou pregar, às vezes, quando sempre, muita correria, mas eu sempre lembro, a gente faz o apelo. Aquelas almas que vêm ali e aceita Jesus ou reconcilia, aquelas almas têm que ser cuidadas. Porque uma coisa é eu te chamar, outra coisa é eu te estender a mão. Entende? E essa é uma das dificuldades. Não é ganhar a alma, é ajudar aquela alma a se manter na presença de Deus. O mais difícil é ela se manter na presença de Deus. Quando aquele homem estava caído, o paralítico estava caído, Pedro e João falou assim, levanta e anda em nome de Jesus. Ele não levantou. E mesmo eles falando o nome de Jesus, ele só levantou quando Pedro estendeu a mão, ele levantou. Então tem coisa que não é no nome de Jesus, é no estender da mão. Uma coisa, Núbia, não é eu falar com você, senhor Núbia, vamos na igreja hoje? Outra coisa é eu bater lá na sua casa 10:07 no seu portão, Núbia, vamos pro culto, vim te buscar pra ir pro culto. Verdade, tá viu? Entendendo? Então foi isso que Pedro fez. Pedro falou, falei o nome de Jesus, ele não levantou, então deixa eu usar minha mão. Vem cá, camarada, vamos pra igreja. Então é isso. O cuidado é mais difícil do que levar. Porque levar a gente leva, Verdade. consegue levar. Hoje no Instagram tinha 293 pessoas ao vivo. Eu consegui arrebanhar eu consegui colocar 293 pessoas para ouvir a palavra de Deus. Mas não significa que as 293 estão salvas. A maior dificuldade é o batismo. Porque quando a pessoa vai batizar, a pessoa tem que entender que ela vai matar a carne dela e fortalecer o espírito. Ela vai ter que deixar de viver a vida dela para viver a vida de Deus. Verdade. Uma vez um amigo meu falou para mim assim, eu queria que você pensasse. Ele é do crime. Ele falou comigo assim, Moisés, a idade que você tem, eu também tenho. Cara, você é preso. Eu não vou pra igreja porque ser crente é ser preso, não pode fazer nada. Eu virei pra ele e falei, então ser crente é ser preso? Ele falou, é. Eu virei pra ele e falei, você fuma? Ele falou, fumo. Eu falei, você bebe? Ele falou, bebe. Eu falei com ele, você consegue parar? Você consegue ficar um dia sem fumar? Ele, não. Eu falei, você consegue parar um dia sem beber? Ele falou, não. Eu falei, então quem que tá preso, eu ou você? Porque na verdade ele tá preso no vício, então quem tá preso não é eu tô liberto. Jesus falou assim, ó, a Bíblia diz assim, ó, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então eu tô livre, eu tô liberto. Eu não dependo de cocaína pra me ser feliz, eu não dependo de beber pra me ficar alegre, eu não dependo de prostituir, de fazer coisa errada pra me ser feliz. Eu sou feliz por eu tô na presença de Jesus. Então eu tô liberto. Então, mediante a sua pergunta, a maior dificuldade não é ganhar as almas, é manter as almas. E manter a decepção. Hoje, 90% dos pastores, é a opinião que eu tenho, tá? Não cuida 100% das almas como tinha que ser cuidado. Só que a Bíblia diz que o julgamento vai vir primeiro para os pastores. Ai dos pastores que não cuidou das minhas ovelhas. Ai dos pastores que fez uma das minhas ovelhas se perder. Então, eu particularmente, eu tenho muito medo do cargo que eu tenho. Porque no último dia, Deus vai me cobrar cada ovelha que, por causa de uma atitude minha, por causa de um mau testemunho meu, por causa de um exemplo meu, eu perdi de alma. E eu sou assim, entendeu? Eu falo o seguinte, nem minha mãe conseguiu me domar, que dirá alguém que nem é parente, nem tem sangue meu na veia. Nunca vai conseguir isso. Principalmente político. Não consegue. Primeiro que eu detesto essa raça. Ando no meio desse que eu preciso. Eu sou sincera. Eu trato muito bem, recebo muito bem, sirvo cafezinho se for preciso. Mas falar com você que eu gosto da raça política, eu tô mentindo. Entendeu? Gosto de alguns políticos. Eu acho que são políticos sérios, comprometidos com o nosso país. Mas vim com politicagem, com lero-lero, historinha da carochinha, pastor. Aguento não. Eu não tenho sangue pra isso, nem estrutura psicológica. Eu acho que você também tem, não. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo sofre, mas quando o justo governa, o povo vence. O que é o justo? Não é aquele governador crente. O justo é aquele que governa com sabedoria. A Bíblia diz que o Egito viveu 7 anos de crise, ou seja, o governo estava totalmente destruído, mas quando José assumiu, diz a Bíblia que o Egito prosperou. Sim. Quando Davi assumiu, Israel prosperou. Então, depende muito de quem está lá em cima no poder, né? Vai depender de muito quem a gente coloca lá. Você sabe o que eu falo? Se você falar de José, são duas histórias que eu gosto muito, Davi e José. E assim, José mais ainda, porque assim, José quando falou do sonho dele, a inveja foi tão grande que José foi parar, né? Foi vendido como escravo, foi preso injustamente. E assim, mal sabia ele os planos que Deus tinha. E ele permaneceu ali firme na rocha. E às vezes a gente cai ali, tropeça aqui, quebra a cara ali. E
há algum tempo atrás eu falava muitas coisas pros outros, sabe? Eu tinha essa mania. Tudo que acontecia, eu chegava, contava na maior empolgação, pastor, e era aquela coisa toda. E aí, depois de algumas coisas que aconteceu, eu parei de falar. E eu vi que as coisas começaram a fluir muito mais. Mas quando você conta seu sonho para as pessoas, acaba que atrapalha as coisas a funcionar, sabe? Eu acho que foi isso que aconteceu com José ali. Quando Neemias foi levantar os muros de Jerusalém, a Bíblia diz assim, ó, e eu não coloquei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Sim, e vai fazer mais diferença ainda, eu creio. E assim, Deus ainda vai usar muito você, né, sua esposa. Fala um pouquinho dela, a gente nem falou dela, gente. Pastora Damari, a gente tá junto há 6 anos e a gente tá em 4 de casados. E aí a gente tá aí. Quando eu fui pregar numa igreja, né? Eu tenho o espírito da revelação, o dom de revelação, né? Exemplo, o tempo todo que eu tô sentado com você aqui, Deus pode me usar para falar com você, né? E aí eu fui pregar na igreja dela, e aí ela tava lá dançando, eu preguei, aí Deus me usou, eu falei para ela na revelação assim, ó, primeira vez que eu vi ela, Deus vai te dar um casamento de honra. E foi a primeira vez que eu vi ela. Ela chorou, amém, amém, amém. Passou 2 meses, eu tava junto com ela. Meu Deus. Então o casamento. Teve gente que falou que a revelação foi até combinada, né? Que eu aproveitei. Mas é isso, Deus faz essas coisas. E hoje a gente tá junto aí, né? Não, mas já tinha passado pela sua cabeça aí. Não, eu revelei ela e ela gostou da revelação, me chamou depois, né? A gente ficou conversando normal, né? Normal. E acabou que Deus foi acender uma chama no nosso coração e a gente tá aí até hoje, pra glória de Deus. Bacana demais. O Thiagão falou que foi combinada a revelação. Mas foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo. E aí a pastora Damares está lá, me ajuda. Te confesso que não é todo culto que ela está por causa da Helena, né? Mas ela sempre me ajuda muito. E eu falo o seguinte, a igreja é 50%, o pastor Moisés 50%. Exemplo, hoje a minha igreja, se 300 pessoas no culto, 275 é mulheres. Primeiro, que a população maior é mulheres. E segundo, as mulheres hoje buscam mais pela família do que os homens. Essa é a verdade. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Elas buscam mais pela família do que os homens. Na verdade, eu acho que a mulher, ela é mais, não sei, ela é mais sensibilizada para esse lado de buscar mesmo, de ir para a igreja, de estar mais na presença de Deus. O homem hoje em dia... É verdade. Tá difícil, viu? É verdade. E é uma luta para você que tá aí me ouvindo, talvez o seu marido, né? Falando no caso das mulheres, talvez o seu marido tá nas drogas, bebendo, fazendo o que não agrada aos olhos do Senhor, mas você como mãe, você como mulher, você como esposa, lute por ele. Amém? Deus tem a capacidade de transformar a vida dele e fazer na vida dele que ele vira um grande homem de Deus e que possa virar grandes testemunhos na presença de Deus. Não desista, viu? Não desista. Ana não desistiu do seu marido, tá? Então é isso aí, ora por ele. A Sunamita também não desistiu, né? Sim, verdade, verdade. E é isso mesmo, pastor, não desistir, jamais. Isso aí. Você quer mandar algum recado pro pessoal, despedir do pessoal? Na verdade, eu quero terminar aqui fazendo uma oração. Amém. Né? Abençoando esse ambiente, porque eu creio que outras pessoas de outros níveis vão sentar aqui. E eu creio que esse podcast seu vai crescer muito para a glória de Deus. Em nome de Jesus, vai. Posso fazer uma oração? Pode, então, pode. Pai, a Bíblia diz que nada, meu Deus, acontece se o Senhor não permitir. Então eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por ter me dado essa honra de poder conversar um pouco aqui com a Núbia. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada pessoa que está envolvido aqui nesse trabalho. Repreenda, meu Pai, todo o mal. Eu declaro, meu Deus, que esse podcast aqui, esse lugar de bate-papo, vai crescer muito. Grande será a obra, meu Deus, que o Senhor vai fazer neste lugar. É o que eu te peço, meu Pai, te agradeço. Abençoa o Tiago que está aqui, o obreiro Tiago. Abençoa o Theo, Tiaguinho, a Ágata. Abençoa toda a nossa equipe, meu Pai. Libera a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a sua mão. Deus mandou te falar desse jeito, assim, ó. Fala para ela, Moisés, que o que é dela já está preparado. Fala para ela que eu vou colocar ela em lugares que ninguém da família dela chegou. Você não vai ser uma simples vereadora. Eu vou te colocar nessa cidade como uma grande deputada. Amém. É um projeto que está dentro do teu coração e Deus está dizendo, vai virar verdade. O seu coração é coração generoso.